Valerie gastou R$ 65 mil, isso mesmo, R$ 65 mil para adaptar a sua casa e as suas roupas para impedir, bloquear o sinal de Wi-Fi. Depois de passar por diversos médicos, ela ficou com a sina de que talvez o sinal de Wi-Fi estivesse prejudicando a sua saúde e até mesmo ocasionando dores de cabeça. Por isso, qualquer roupa que ela usa hoje é preparada para bloquear o sinal de Wi-Fi. Bem, quando a gente vai ao livro de Jó, a gente percebe que o pecado e o sofrimento muitas vezes servem como maneiras ou formas de bloquear a ação de Deus, o contato de Deus com o ser humano. E eu queria ler com você, no livro de Jó, abra aí comigo, capítulo 6, dá uma olhadinha aqui no verso 4. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravadas, e o meu espírito sorve o veneno delas. Os terrores de Deus se arregimentam contra mim. Observe que a visão de Jó, no meio da sua angústia, no meio do seu sofrimento, era de que Deus é um Deus mau, porque não se importava com o seu sofrimento. Assim, então, Jó estava bloqueado para compreender completamente qual era o plano de Deus e por que ele estava passando por essas dificuldades. Antes de entrar sobre o aspecto da busca de Deus, tanto da parte de Deus para com o homem, quanto da parte do homem para com Deus, eu queria fazer aqui um rápido parênteses para mostrar para você um pouquinho a história desse livro. O livro de Jó é o mais antigo de toda a Bíblia. Alguns entendem que o livro de Jó remete ao começo do 2º milênio antes de Cristo. E a questão é, quem escreveu esse livro? Não é muito aceito um autor específico, mas existem algumas referências que nós podemos nos valer para entender quem foi que escreveu esse livro, que é o livro mais antigo da Bíblia. Bom, o Talmud judaico diz, assim como cristãos anteriores, que o autor do livro de Jó tinha de ser alguém que conhecia bem a cultura egípcia e também a cultura hebraica. Então, dentro desse perfil, eles colocam ou José, ou quem sabe algum outro personagem, mas com certeza aquele que ganha mais força é o personagem de Moisés. Ele teria sido, de acordo com o Talmud judaico, o autor do livro de Jó. Ellen White também diz que foi ele quem escreveu o livro de Jó. Mas como é que ele teria conhecido essa história tão impressionante? Eu queria mostrar algumas coisas para vocês que estão aqui dentro da Bíblia para nos fazer entender como é que ele conheceu a história de Jó. E para isso, vá comigo ao livro de Êxodo, dá uma olhadinha o que nós encontramos no capítulo 2, Êxodo capítulo 2, eu quero ler com você o verso 15. Veja o que aconteceu com Moisés quando ele fugiu do Egito, depois de ter praticado um homicídio lá. Diz assim, informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés. Porém Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Observe que quando ele foge do Egito, ele vai para uma terra chamada Terra de Midian. Que terra era essa? Para a gente entender isso, volte comigo em Gênesis capítulo 25. Estou fazendo aqui um contexto para entendermos como Moisés ficou sabendo da história de Jó. Gênesis capítulo 25, dá uma olhadinha aqui no verso 1 e 2. Diz assim, desposou a Abraão outra mulher e esta se chamava Quetura. Você deve se lembrar que Abraão tivera duas esposas, Sara, que era a sua mulher, e Agar, a concubina de sua mulher. E ele teve filhos dessas duas. De Sara ele teve Isaque e de Agar ele teve Ismael. Só que o Abraão ainda obteve mais uma esposa. Ele pegou Quetura como sua mulher. E veja o que diz aqui o verso 2. Ela lhe deu à luz Zinrã, Joxã, Medã e Midian. Veja que a terra de Midian era uma terra que estava relacionada à origem de Abraão. E isso fica um pouquinho mais claro quando você vai no verso 6 do capítulo 25. Diz assim, porém aos filhos das concubinas que tinha,
deu ele presentes e ainda em vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. Veja que Midian, entre os seus outros irmãos, que eram filhos das concubinas, foram mandados por Abraão para a terra do Oriente. Aí sim, quando você vai ao capítulo 1 do livro de Jó, nós vamos entender a associação. Capítulo de Jó 1, veja o que diz o verso 3, o final do verso. Jó era o homem maior de todos os do Oriente. Observe que Jó morava no Oriente. Portanto, a linhagem de Jó se mistura à linhagem também de Abraão e à linhagem de Moisés. Portanto, quando ele foi para Midian, ele conheceu essa história impressionante. E mesmo fugindo de Deus ali com medo por causa do seu pecado, ele se deparou com uma história tão impressionante da busca de Deus por um homem que era Jó. E ele então decidiu narrar essa história para mostrar que Deus, ele sempre está à procura do ser humano. Ninguém pode fugir de Deus. No Salmo 139, você encontra Davi dizendo: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu desço ao mais profundo abismo, lá estás também. Veja, Deus está em todos os lugares e Ele está agora tentando também mudar a sua história, alcançar o seu coração. Bom, avançando um pouquinho mais. Veja, Jó não era alguém que fazia parte da aliança, como por exemplo Moisés. Como ele era conhecedor desse Deus Todo-Poderoso? Será que o ser humano ele tem dentro de si algo que o faça procurar por algo transcendente como Deus, por exemplo? Bem, nós temos fome de Deus, nós temos sede de Deus, temos o desejo, o vazio da eternidade. Eclesiastes 3:11 diz que Deus fez tudo formoso e colocou a eternidade dentro do nosso coração. Veja que nós temos o desejo de nos relacionar com aquilo que é mais complexo do que nós, que está acima do nível humano. E sendo assim, então o homem procura por Deus. E procura por Deus onde? Veja, Romanos capítulo 1, do verso 18 ao 20, mostra aqui uma ideia de como o ser humano pode procurar Deus e o encontrar. Dá uma olhadinha comigo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, do verso 18 até o verso 20. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Verso 19. Porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Veja, Deus deixou sinais, pistas, para que o homem, ao acessar estas pistas e sinais, consiga chegar até a sua pessoa. Que sinais são esses? Verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ou seja, Deus colocou na natureza sinais que apontam diretamente para Ele. Quando você observa o mundo, a obra de Deus, que no Salmo 8, o verso 3 até o verso 5, Davi diz que é algo maravilhoso, insondável, e no Salmo 19 diz que foi feito pelas próprias mãos de Deus. Quando você vai à natureza, você encontra as digitais do Criador. E quando procuramos por significado na vida, nós necessariamente vamos a Deus. Acontece que Deus, ele deixou sinais, que são sinais claros, mas não são absolutos na revelação de Deus. Por exemplo, quando você vai em Hebreus 1, o verso 1 e o verso 2, você encontra que a criação é uma das formas pelas quais Deus fala. Porque Deus fala de muitas maneiras, e em muitas vezes e lugares, e também pessoas diferentes. Então Deus, ele vai atrás do ser humano e ele se faz conhecer. Ele é o ser incriado. E quando Jó vai falar de Deus, ele diz o seguinte: olha, Deus é um ser absoluto, cheio de poder, e eu, no meio do meu sofrimento, tento procurar por Ele. Olha só o que está comigo no capítulo 9 de Jó, capítulo 9. Veja o que diz o verso 11. Ele fala assim: eis que ele, se referindo a Deus, passa por mim e não o vejo.
segue perante mim e não o percebo. Jó reconhecia que Deus estava a todo instante o procurando, mas que no meio do seu sofrimento e angústia, às vezes ele não conseguia perceber a Deus. Observe que às vezes, mesmo tentando procurar Deus, e Ele nos procurando, é possível que por causa de alguma dificuldade na nossa vida, até mesmo por algum problema de ordem emocional, na saúde ou espiritual, nós não tenhamos condição de perceber a totalidade da pessoa de Deus e da sua obra. Mas será que Deus não trabalha em nosso favor até mesmo quando nós não o vemos? É claro que Ele trabalha. Eu queria que você lesse comigo uma outra parte do livro de Jó. Jó, capítulo 9. Dá uma olhadinha comigo. Jó, capítulo 9. Veja o que diz o verso 2. Na verdade, sei que é assim, porque como pode o homem ser justo para com Deus? Observe que Jó reconhecia que mesmo às vezes não percebendo Deus, ele não podia acusar a Deus completamente, porque ele era pecador, e sendo pecador, ele não podia ser justo diante de um Deus que é completamente justo. Assim, Jó reconhecia que Deus, apesar dele não reconhecer isso às vezes, estava sempre à frente da situação, dirigindo os seus passos. Mas qual é o plano de Deus? O que Ele quer fazer? Bem, para a gente entender isso, e é a parte final do nosso estudo dessa semana, eu queria que você acompanhasse comigo o que está no livro de Romanos, capítulo 3. Preste atenção o que está em Romanos, capítulo 3. Observe o que Paulo escreve aqui, do verso 1 até o verso 4. Diz assim: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sobre todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Verso 3. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Verso 4. De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Observe que, mesmo quando nós não temos fé, diz aqui Paulo, a nossa incredulidade não desfaz a fidelidade de Deus. Deus está à nossa procura sempre, em todos os momentos. Às vezes a nossa comunicação com Ele sofre alguns ruídos, e o exemplo maior na história de Jó era o seu sofrimento. O sofrimento de Jó o impedia de compreender plenamente a Deus. Mas ainda assim, ele reconhecia que Deus o estava procurando. E eu queria agora ir para a parte final e falar ao seu coração. Será que Deus vai permitir que a comunicação não fique assim muito clara? Será que Ele vai deixar a sua pessoa passar despercebida completamente de todos nós? Observe que não. A Bíblia fala em Daniel, e eu quero ler com você essa passagem. Daniel capítulo 12, lá no Antigo Testamento. Daniel capítulo 12, veja o que diz aí o verso 1. Diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, ou seja, no momento de angústia, da dificuldade, do sofrimento, quando o povo de Deus estiver passando por uma realidade parecida com a de Jó, olha o que diz a Bíblia, é maravilhoso. Naquele tempo será salvo o teu povo, e todo aquele que for achado e inscrito no livro. Veja, Deus está à procura do homem. E o homem, ao observar a criação, também entende que ele precisa ir atrás do eterno. E no meio da aproximação de Deus com o homem, no meio do sofrimento, da angústia, da dificuldade, Deus ele se levanta para defender o seu povo. Deus se levantaria para defender o seu servo Jó e faria com que a sua sorte fosse mudada. Assim também, se você hoje está enfrentando sofrimento, dificuldade ou algum problema na sua vida, lembre-se, Deus vai se levantar para que você o conheça plenamente. Deus venceu o mundo. Ele disse isso: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci
o mundo. João 16:33. Deus venceu Satanás. Ele pode vencer a sua dificuldade e ele pode tirar os obstáculos que atrapalham você de ter claro na sua mente a ideia de que ele te ama e ele está ao seu lado. Você não está sozinho. Não se esqueça disso. Deus ama você demais.